paz do Senhor Jesus, né? Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Glória a Deus, que bom que você está aqui para a gente poder juntos falar mais um pouco da palavra do Senhor, que é manual de vida para nós, né? Amém? Vamos orar para agradecer ao Senhor? Pai, nós queremos te dar graças por esse dia, pelo privilégio que nós temos de poder estar em tua casa, de poder receber da tua palavra. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque cada vez que nós aprendemos mais da palavra, é uma oportunidade de nós avançarmos, de nós crescermos, e o nosso desejo é cada dia mais crescer com o Senhor, Pai. Obrigada por cada um dos meus irmãos que aqui está, aqueles que estão por chegar, que o Senhor esteja falando conosco nessa manhã, que o Teu Espírito Santo esteja se movendo em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostei muito do tema que eu recebi a incumbência do pastor Adriano de trazer essa manhã, né? Eu amo ministrar a palavra do Senhor, mas quando fala do Espírito Santo, eu amo mais ainda. Então, assim, o tema de hoje, né? Nós já estamos aí em uma série de mensagens falando sobre o Espírito Santo. Semana passada o pastor Bruno ministrou. Então, assim, nós a cada aula estamos avançando um pouquinho mais nesse tema. E hoje nós vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo. O que é essa plenitude do Espírito Santo? A palavra plenitude, ela tem o sentido daquilo que é completo, daquilo que é inteiro, algo em abundância, né? Então, quando a gente fala sobre a plenitude do Espírito, eu estou dizendo sobre alguém que é cheio desse Espírito, de alguém que tem a completude, a totalidade do Espírito Santo na vida dele. Né? Então, assim como eu posso pegar um recipiente e encher ali de água, quando esse recipiente está totalmente cheio, e se a plenitude daquele recipiente está cheio. Então, quando eu trato da vida do Espírito, eu estou totalmente cheio do Espírito Santo. Menos da carne, menos de mim e totalmente cheio do Espírito Santo. E aí, para a gente poder embasar isso, nós vamos em diversos textos hoje na palavra e a gente vai caminhando. E se vocês quiserem falar também, né, dar algum exemplo também, fique à vontade para a gente poder ter essa troca na aula de hoje, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo de número 5, Efésios, capítulo de número 5, verso 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E eu gostaria de focar nessa segunda parte do versículo, e o texto vai dizer, enchei-vos. Esse vos no português está falando o quê? Você se enche do Espírito, amém? Essa decisão é uma decisão de cada um de querer se encher do Espírito. É algo que você precisa dizer, eu quero Deus na minha vida, eu quero o Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo não é aquele que vai te obrigar a recebê-lo, não é aquele que vai te obrigar a caminhar nos caminhos dele, que vai te obrigar a viver conforme o fruto do Espírito, mas ele vai deixar essa decisão para cada um que queira. Então, quando a Bíblia vai dizer assim, olha, você se enche do Espírito, é você quem precisa falar, eu quero o Espírito Santo, eu desejo, eu tomo a decisão de querer ser cheio do Espírito na minha vida, né? E essa decisão, ela é individual. Olha lá e essa é a vontade do Senhor. Vamos ler também o versículo 17. Eu li o 18, mas deixa eu voltar no 17. Por essa razão vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A vontade do Espírito é que todos nós sejamos cheios dele. Qual que é a vontade, né? Assim que ele fala da vontade do Senhor, ele fala, essa vontade é não vos embriagueis com vinho, em qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então é interesse do Espírito Santo que todos nós sejamos cheios dele, sim, amém? Mas o querer e o desejo do Senhor, ele não ultrapassa o nosso desejo. O Senhor, ele só vai encher aqueles que realmente querem, aqueles que realmente se dispõem e aqueles que buscam. E aí esse texto vai falar, mas enchei-vos do Espírito, e ele vai continuar dando qual é essa direção, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então Paulo
quando escreve essa carta para essa igreja, ele está dizendo assim, olha, existe uma forma de ser cheio do Espírito. A primeira delas é você querer. A primeira delas é você dizer assim, eu quero receber isso. E ele vai dizer como você pode fazer, através da adoração, cantando, né, buscando ao Senhor cânticos espirituais, dando graça, e em tudo fazendo em nome do Senhor Jesus e sujeitando uns aos outros. Então Paulo está dizendo assim, olha, existe uma forma de fazer isso. É algo que acontece espiritual, mas esse algo que nós fazemos espiritual, ele torna atitudes. Ele passa a acontecer atitudes que nos mudam. Então nós vamos falar de alguns textos aqui no Novo Testamento, de pessoas que receberam do Espírito e que a Bíblia fala sobre isso. Amém? Vamos lá comigo em Atos, capítulo 2, verso 4. Quem achar pode ler pra gente. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia de falar. Aleluias! Esse texto vai dizer, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não foram algumas pessoas, não foram quem tinha algum cargo ou ministério, mas todos foram cheios do Espírito Santo. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E é interessante que antes, assim que ele fala que todos foram cheios, eles só foram cheios porque eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e no mesmo propósito. Eles buscaram estar ali, eles tinham a intenção de buscar a Deus. Eles estavam ali no mesmo propósito. Ou seja, eu acabei de dizer que só vai ser cheio do Espírito Santo aquele que quer, aquele que deseja. Eles estavam ali para buscar ao Senhor. E o Senhor veio e derramou sobre ele e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando nós tomamos a decisão e falamos que nós queremos e nós buscamos a Ele, queridos, Ele vem sobre nós. Quando nós tomamos a decisão de falar, Senhor, eu quero viver uma vida reta, Ele nos ajuda a vencer o pecado. Quando nós tomamos a decisão de buscá-lo e pedir direcionamento para as decisões que nós vamos tomar, Ele nos direciona em todas as decisões. Porque Ele vem quando nós o buscamos. E esse texto ele deixa bem claro que não foram algumas pessoas apenas que receberam do Espírito, mas todas as pessoas que estavam ali, que estavam naquele propósito, eles receberam do Senhor. Bom, pode falar. São parênteses aí, né? Porque esse todos aí, todos que estavam ali, como a senhora falou, e Jesus em Lucas 24, 49, ele ordenou, né, antes de subir, depois da ressurreição, antes de ascender aos céus, né, ele deu uma ordem para cerca de 500 pessoas. Só que somente 120 obedeceram, que estavam ali, unidos em oração, na comunhão, no partir do pão. Então, ser cheio do Espírito Santo é para os obedientes. Né? É para quem decide e falar, eu quero e eu obedeço. Muito bom essa colocação do pastor, porque a gente vê que a quantidade diminuiu. Muito, né? A quantidade diminuiu, mas aqueles que decidiram permanecer, aqueles que decidiram se manter no mesmo propósito, eles puderam experimentar algo sobrenatural do Senhor naquele dia. Vamos para um outro texto de Atos mesmo, é só passar aí 2 páginas na sua Bíblia, Atos 4:8. Quem que vai ler pra gente? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Amém. A gente não vai ler o texto todo agora, mas eu queria enfatizar esse pedacinho aí que vai falar sobre Pedro, né? Pedro cheio do Espírito Santo, e ele começa ali a falar com autoridade, ele começa ali a falar com intrepidez, né? Ele começa ali a falar do Senhor, e as pessoas começaram a ficar maravilhadas com aquilo que Pedro estava falando. Olha o que vai falar lá no versículo 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha só, ele foi cheio do Espírito Santo de tal forma que as pessoas começaram a ficar maravilhadas com aquilo que ele estava fazendo. Ele começa a falar com intrepidez, com autoridade, vem sobre ele um poder que não era dele mesmo. Mas ele recebe algo do Senhor e ele começa a ministrar ali. Ele foi o quê? Cheio do Espírito Santo, e ele foi usado pelo Espírito Santo. Bora para mais um texto aí de Atos mesmo.
O versículo 13 é o que eu acabei de ler. Agora o Atos 4:31. Vamos lá comigo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluias, né? No final do mesmo texto vai falar mais uma vez que todos foram cheios do Espírito Santo e eles falavam com intrepidez. Quando nós recebemos do Espírito Santo, querido, algo sobrenatural pode vir sobre nós e nós venhamos a fazer coisas acima da nossa capacidade natural, acima da nossa capacidade humana, né? Quando o texto vai citar ali sobre Pedro, a Bíblia vai dizer que ele era iletrado, ou seja, um homem que não tinha passado ali por uma escola, não tinha passado por um estudo, mas aquele homem cheio de autoridade, ele começa a falar de uma forma que ele impacta aquelas pessoas naquele local. Mas por quê? Porque o Espírito Santo vem sobre ele. E esse versículo 31 vai dizer mais uma vez sobre todos, né? Enfatizando que todas as pessoas podem receber, ou seja, não era apenas os discípulos que caminharam com Jesus, mas todos aqueles quanto abrem o coração, eles podem ser usados pelo Espírito Santo. E o texto vai dizer que eles, além de ser cheios do Espírito Santo, também falavam com intrepidez e anunciavam a palavra de Deus. Eles passaram a ser aqueles que começaram a anunciar a Cristo. Eles passaram a ser aqueles que começaram a levar a palavra para outras pessoas e pregar para outras pessoas. O Espírito Santo, quando vem sobre nós, queridos, ele nos enche de poder, de autoridade. Mas o que é muito interessante a gente destacar é que tudo isso vai depender da disponibilidade de quem recebe. Eu posso receber do Espírito, mas se eu calar a minha boca, o poder que ele vai derramar sobre mim não vai fazer efeito, porque eu não dei lugar para ele agir, para me poder fazer a diferença por onde eu passo, para me poder ser usada por ele por onde eu passo. O encher do Espírito, ele também tem muito a ver com a disponibilidade do recipiente. Eu só posso encher algo, né? Na hora que eu encho um copo ali, ele tem que estar vazio para poder receber. Mas, além dele receber para poder jorrar, ele precisa estar disposto. Né? Se eu quero me encher do Espírito e eu quero fazer a diferença por onde eu esteja, né? Seja através das minhas palavras, seja através das minhas atitudes, seja através de uma conversa com alguém, ou pregando, ou exercendo o ministério, independente de onde eu estou, é preciso haver uma disponibilidade e um querer dizer, eu quero, Senhor, eu quero fazer a diferença. Como o pastor bem falou aqui, muitos viram milagres de Cristo, muitos viram ali que Jesus ressuscitou, que foi assunto aos céus, e se dispersaram. Mas aqueles que decidiram permanecer, esses foram cheios do Espírito, esses puderam falar com intrepidez, esses puderam falar com autoridade e viver o sobrenatural do Senhor. Por quê? Porque eles decidiram, eles escolheram querer ser cheios do Senhor. E essa é uma escolha, queridos, que cabe a nós todos os dias. Né? Todos os dias cabe a mim querer ser cheio do Espírito. Todos os dias cabe a mim querer fazer algo diferente. Eu posso tomar essa água aqui hoje e hidratar o meu corpo. Se amanhã, depois da manhã e no próximo dia eu não tomar água, meu corpo vai ficar desidratado. Vai adiantar ter tomado a água anteriormente? Não, precisa ser algo que contínuo. Assim também é na nossa vida espiritual. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água, né? E a água do Espírito, ela também tem a ver com isso que nós precisamos todos os dias, é diariamente, né? A água que limpa, mas é a água também que nos sustenta, que nos hidrata, que nos mantém. Então não adianta eu falar assim, nossa, eu vivi uma experiência com o Senhor no ano passado, agora minha vida está lá de qualquer jeito. Ah não, mas eu já tive uma experiência com o Senhor no ano passado, ou há 5 anos, ou há 10 anos. Mas é algo que precisa ser contínuo, precisa fazer parte da vida do cristão. Né? Não dá para mim falar assim, quando eu converti, lá no início, aí depois passou e a vida mudou. Se a gente quer de fato ser um cristão, se a gente quer de fato viver a plenitude do Espírito, precisa ser algo que vai estar em mim, em você todos os dias. Precisa ser um querer diário, precisa ser uma decisão constante. Né? Não dá para a gente viver com a água, hidratar o corpo com a água do passado. Precisa haver o quê? Constância e querer essa plenitude do Espírito Santo constantemente. Amém? Diária, né? É uma busca diária, é isso.
É o que eu estou querendo dizer, assim, não adianta eu falar assim, eu vou buscar de congresso em congresso, não adianta eu falar assim, eu vou buscar o Senhor só quando eu for na igreja no domingo e na segunda-feira eu esqueço. E vivo a semana inteira esquecendo, chega domingo eu lembro, deixa eu lembrar aqui do Senhor, deixa eu pegar a minha Bíblia e deixa eu ir para a igreja. Precisa ser algo diário, precisa ser algo constante, né? Que precisa ser a base da vida do cristão. É buscar ao Senhor, é estar com Ele, é querer ser direcionado pelo Espírito Santo. Não dá para falar que nós somos cristãos sem querer e sem entender e sem viver a plenitude do Espírito, né? Então, prioridade. exato. Onde eu tenho que abrir mão daquilo das coisas dessa terra mas aí vai criar aqui a entrar na escola, no local para aprender, mas buscar em casa, com a família, com a esposa, com os filhos, e ser constante, porque, como o pastor disse, tinham 500, só que permaneceram. E às vezes vai vir algumas circunstâncias na vida da gente que vai tentar, ou é a decisão se nós vamos permanecer. É isso, a questão é a constância, é decidir permanecer, né, independente da circunstância, decidir falar eu quero, eu vou me manter, eu vou permanecer, e a prioridade, né, que nós hoje poderíamos estar em tantos outros lugares aqui, mas nós estamos aqui ouvindo a palavra, isso é priorizar o Senhor, isso é priorizar, querer crescer com o Senhor, querer avançar com o Senhor, e é a decisão, né, você decide aonde é que você vai investir o seu tempo, aonde é que você vai investir aquilo que é prioridade na sua vida, né? Tem pessoas que estão na igreja, mas decidem não priorizar. Tem pessoas que vão entender o propósito e vão falar, eu não estou aqui por religião, eu estou aqui porque eu quero mais de Deus. E vão escolher priorizar o Senhor. Então são as escolhas e as prioridades. Muito bom, meu irmão. Porque o Espírito Santo é ético, né? Ele não invade a privacidade de ninguém. É isso. Então a pessoa tem que dar lugar a ele. Porque se não der lugar a ele, ele não vai obrigar. Ele não vai fazer com que a pessoa se encha dele, né? Exatamente. É uma porta. Para mim entrar, eu tenho que abrir ela. Se eu não abrir ela, eu fico do lado de fora, né? É exatamente isso. O Espírito Santo, ele não vai nos obrigar. Ele nos chama. Essa é a vontade dele. Mas ele não obriga, porque ele mantém o quê? O livre-arbítrio do homem. É o homem que vai escolher se relacionar com ele ou não, né? Atos 6, passa mais um pouquinho para frente aí. 6, versículo 3. Atos 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Amém. Atos 6:3. Olha que interessante. Esse texto aqui vai falar dos homens que eles estavam escolhendo ali para poder auxiliar o trabalho dos discípulos, né? E aí o texto vai dizer assim: escolhei homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregamos desse serviço. Então ele dá algumas qualidades para esses homens: boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo não é algo espiritual? Como é que aqueles homens iriam poder escolher homens que tivessem boa reputação? É fácil de mensurar. Boa reputação entre as pessoas. Sabedoria também, eles poderiam entender as escolhas que aqueles homens faziam. Mas como é que eu vou mensurar alguém que é cheio do Espírito Santo? Como é que foi essa escolha para poder mensurar se alguém tinha ou não? Se alguém era cheio ou se essa pessoa não era cheio do Espírito? O Espírito Santo testifica com outro Espírito. O Espírito Santo testifica. O que é que você falou? Pelos frutos, né? Algo que é interno, né? Ser cheio do Espírito Santo não é algo que eu consigo ver. Eu de olhar para a pessoa de cara, eu não vou falar assim, essa tem, essa não tem. Mas aquilo que é interno se torna externo através das atitudes. Aquilo que é interno se torna externo através daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, daquilo que eu ajo. Pode falar? Interessante esse texto que você leu aí, de Atos 6, eles vão dar as qualidades
dos 7 homens que eles escolhem ali. Só que quando a gente vai ver no texto, o primeiro, a primazia é Estevão. E a Bíblia vai falar, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E quando a gente vai ver, os outros não têm essas qualidades. Não que eles não tinham a qualidade, porque só menciona Estevão. Cheio do Espírito Santo. Quando a gente vê isso, a qualidade intrínseca do homem de Deus que tem a plenitude do Espírito, se ele não estiver baseado em fé, ele não consegue. Ele não tem a perseverança de ter o Espírito, porque a fé é eternidade, irmão. Fé não é baseado naquilo que nós estamos vendo. É aquilo que a senhora falou, ela vem do interior. Só que eu não posso ser cheio do Espírito Santo para mim mesmo. Porque se a gente fosse fazer uma dinâmica aqui, olha para vocês verem como que é interessante. 30 segundos. Sejam cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho que acontece, mas enchei-vos do Espírito. Vamos encher do Espírito? Vamos? Então vamos fazer o seguinte, todo mundo aí. Ser cheio do Espírito Santo é você inspirar, sim? Então vamos fazer 3 vezes. Inspira aí o ar. Primeira vez. 1. Puxa de novo. Não solta não. Puxa de novo. Tá vendo? Como que a gente às vezes não entende o que é o Espírito? O Espírito Santo não é para ser cheio, para você ser cheio de si. O Espírito Santo é para nós enchermos dele, mas nós precisamos expirar, exalar essa essência na vida do nosso irmão. Por isso que o Evangelho, sem o Espírito, ele não é relacional. Aleluia. É verdade. Então, ter a plenitude do Espírito, ela baseia-se em homens primeiramente de fé, que confiam inteiramente na eternidade de Cristo, que são os Cristos na terra. Porque na primeira aula, eu tenho certeza que o pastor falou, eu observei alguma coisa lá, o Paracletos, ele está desde o início, passamos, é os 3, só que eu. Exatamente. E Colossenses 1:27, irmão, 26 e 27 é um mistério que estava escondido pelas gerações. Eis aí o mistério que estava escondido pelas gerações, mas que foi revelado através dos santos. Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória, irmão. Amém. Se nós queremos ver a glória de Deus, nós precisamos ter a esperança de ver Cristo na plenitude dos dias na vida dos nossos irmãos. Amém. Amém. Se relacionando entre nós. Amém. Ele não é distinto a uma pessoa. Ele está disponível para todos. É interessante você falar isso porque, por exemplo, doutores lá, só que eles não entenderam isso. Eles não entenderam. Eles tinham conhecimento, mas não entenderam. É isso. Aí, Apolo, né? Atos 18. Eles entenderam. Pedro, eles entenderam. Porque naquela época só tinha o Antigo Testamento. Eles entenderam que aquilo lá era Cristo e é interessante também que quando você fala sobre esse relacionar, estar com o outro, assim que a gente fala do texto enchei-vos do Espírito, né? Logo em seguida vai falar que é com salmos, hinos, cânticos espirituais. E o último versículo vai falar sujeitando-vos uns aos outros em amor. Então fala também dessa relação com o irmão. Ou seja, ele vem falando de coisas que você vai atribuir ao Senhor, de louvor, de adoração, de ação de graça, mas o último momento ali ele vai falar assim, sujeitando-vos uns aos outros em amor. São formas Glória a Deus. de ser cheios do Espírito. Formas de ser cheios do Espírito. Passo a passo. Exatamente. E a fé, se não tiver a fé, não tem a base cristã, você não consegue avançar em nada, né? Então, glória a Deus, obrigada, viu, pela contribuição, porque é exatamente isso, queridos. Se nós queremos ser cheios, é através da fé. É a base, senão a gente não vai perseverar, a gente não vai avançar, a gente vai buscar um dia e na hora que vier uma dificuldade vai desanimar, vai desistir, mas é necessário a constância, permanecer em fé, crendo no Senhor, buscando a direção dele continuamente. E tudo isso que nós vamos buscar para ser cheio do Espírito vai ser expresso através das nossas atitudes.
Então, o fruto do Espírito, né, são atitudes que vão ser baseadas no Espírito Santo, que vão fazer a diferença em quem é cristão, em quem é cheio dele. Então, quando eu olho para uma pessoa, como eu disse, de imediato eu não consigo falar, essa pessoa tem ou não tem o Espírito Santo. Mas as atitudes dela vão me mostrar se ela tem o Espírito Santo. As palavras que ela vai falar no dia a dia vai me mostrar se ela está cheia do Espírito Santo. Como ela reage às situações vai me mostrar se ela é cheia do Espírito Santo. Porque às vezes as pessoas controlam muito bem as palavras, as atitudes, mas na hora que vai reagir de imediato a alguma situação difícil, às vezes aquilo que ela vai colocar para fora não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas alguém que é cheio do Espírito Santo vai agir de forma diferente. Alguém que é cheio do Espírito Santo vai caminhar segundo o fruto do Espírito. Vai ser uma pessoa que é cheia de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade. Vai ser uma pessoa que vai agir de forma diferente, uma pessoa que vai ter o domínio próprio. A pessoa que vai ter atitudes nessa vida que vão ser conforme a palavra. Né? Então, sim, quando a gente olha para alguém e ser cheio do Espírito é algo interno, mas eu consigo ver através das atitudes dessa pessoa, então se torna algo externo também. Amém? Amém. Vamos lá para abrir um outro textinho lá de Atos. Abre Atos 11, 24, por favor. Atos 11, 24. É só mais um texto para a gente falar de um homem cheio do Espírito. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Amém. Mais um texto falando o quê? Homem cheio do Espírito Santo e de fé. Aquilo que você acabou de falar, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo está totalmente ligado à fé. Então a Bíblia vai enfatizar, né, essa qualidade nesses homens que decidiram ser cheios do Espírito. Homens cheios de fé, homens que decidiram perseverar. E essas atitudes, como a gente falou, que é algo interno, elas se tornam externas através das atitudes. Então aquele que tem o Espírito Santo, ele decide já não viver mais no pecado. É aquela pessoa que vai decidir viver conforme a palavra. Isso quer dizer que nunca mais na vida ela vai pecar? Não, o pecado pode ser um acidente, mas não é uma pessoa que vai viver na prática do pecado. É uma pessoa que a cada dia ela vai buscar ser uma pessoa melhor. Aquilo que ela ontem errava, hoje ela já não erra mais. Aquilo que ontem ela já fazia de errado e contra a palavra, hoje o Espírito Santo já ministrou no coração dela e ela já avançou naquela área. E ela vai continuar o quê? Avançando e buscando a viver uma vida santificada diante do Senhor. Vamos lá no texto de 1 João 3,6. Amor. O Santo nos alerta também, não alerta se está algo. Nos alerta. O Espírito Santo, ele vai estar ali te mostrando, mas às vezes a pessoa acaba caindo, mas o Espírito Santo está mostrando. Mas o que a gente tem que entender? Que não quer dizer que a pessoa aceitou Jesus e que nunca mais na vida ela vai pecar. Né? Que se eu falar que a pessoa aceitou Jesus e nunca mais ela pecou, ela já está pronta para subir, já resolveu. Mas o que eu quero dizer é que a cada dia precisa ser um processo de melhoria. O Espírito Santo vai te mostrar algo. Se você todos os dias desobedecer e não cumprir aquilo que ele está te mostrando, você está caminhando na direção incorreta. Né? Ele vai te mostrando e vai te direcionando ali. Na realidade, você é relacionamento com o Espírito Santo todo dia. É todo dia, é diário. É o que nós falamos. Quando você começa a ter um relacionamento, se esvazia de si mesmo também, aí ele vai te enchendo. Exatamente. Aí é um relacionamento. A vida cristã é um relacionamento. Você bota pra fora que você está dentro de você, está cheio. Aí você tem uma vida. Chega aqui no domingo, só que o pastor Cristian falou. No domingo você chega aqui para adorar a Deus, porque o que aconteceu com você no meio de semana. Você tem uma vida de relacionamento. Semana inteira. Quando você está relacionando, tem muitas coisas que vai vir. O pecado vai bater na sua porta, mas você vai existir. O versículo que a pastora vai ler agora aqui fala justamente isso. E que o irmão falou ali da constância. Permanecer e constância. É sobre isso. Exatamente. Quem que vai ler para nós aí, ó? 1 João. Isso. Não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Glória a Deus. Quem vive pecando, quem está ali na prática do pecado, não está cheio do Espírito. Não conheceu de verdade.
né? É diferente, uma pessoa aconteceu algum acidente, ela pecou, mas ela se arrependeu, ela voltou, esse erro não caiu mais, eu vou seguir, vou avançar com o Senhor. Mas a pessoa que vive na prática, né, esse texto, aquele que permanece nele não vive pecando, ou seja, não tem uma prática diária de pecado. Quem permanece no Espírito e toca a plenitude dele, não tem como viver na prática do pecado. O segredo é permanecer. O segredo é permanecer. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. E é interessante que a Bíblia cita exatamente esse verbo de viver, né? Para dar o direcionamento dessa prática, desse algo contínuo. Se a pessoa vive na prática contínua do pecado, ela não está no relacionamento com o Senhor. Ela pode até cantar louvor, ela pode até vir nos cultos, mas se a prática dela diária é uma prática de pecado, ela não é uma pessoa que está vivendo a plenitude do Espírito. Isso é muito sério, porque o grande problema hoje da igreja, aqui quando eu falo da igreja, irmãos, é universal. Que dá certo fazer a obra sem o Espírito. E não tem como. Infelizmente, até um certo momento funciona. O problema é nós não examinarmos, né, essa essência de plenitude. E quando a gente perde a essência da plenitude, a gente entra em uma vida comum, diária, achando que nós temos o Espírito, né? Até em várias passagens vai falar a respeito de algumas coisas, mas quando Sansão, ele fez tudo, só que ele achava que o Espírito estava com ele. E deu certo? Até o momento. Deu certo. Até o momento deu. Até que chegou o momento que ele descobriu que não tinha, já era tarde demais. Então, perder a plenitude do Espírito é uma coisa muito séria. Muito. É muito íntimo. Muito. Porque se nós não atentarmos todos os dias a receber o renovo do Espírito, essa plenitude completa, nós corremos o risco de funcionar e não fluir. O que você fala aí é o seguinte, uma das cartas em Apocalipse fala isso, né? Deus fala assim: eu vejo seu trabalho, você caminhou, trabalha, faz tudo, mas você perdeu o primeiro amor, a essência. Você pode fazer tudo, mas tem o Espírito Santo. Muitos são chamados, mas poucos serão. E esse primeiro amor é ele. É ele. Não adianta eu funcionar, seja no ministério, seja, enfim, em qualquer outra coisa dentro da igreja sem o Espírito. A base da vida cristã e de uma vida, de um relacionamento com o Senhor é o Espírito. O Senhor nos deu do Espírito dele para nós relacionarmos com o Espírito Santo. Qual é a essência? Né? Isso aqui é só uma carne, só o meu corpo físico, mas eu não sou isso aqui. Eu sou um espírito e esse meu espírito foi dado por Deus justamente para me relacionar com o Espírito dele. O Espírito que o Senhor me deu, o que ele deu ao ser humano, da própria essência dele, é para poder se relacionar com o Espírito dele. Então, se existe funcionalidade, seja dentro da igreja, no ministério, enfim, aonde for, que não tem o Espírito, não tem a base. A base do relacionamento de Deus com o homem foi o Espírito, que ele deu ao homem esse Espírito para poder se relacionar com o homem. Né? Eu costumo sempre dizer isso, que não tem como espécies diferentes se relacionar. Como é que eu posso me relacionar com o Pai? É porque eu tenho da essência dele dentro de mim. Eu tenho do Espírito dele dentro de mim. Né? É igual uma receita, que se faltar muitas vezes um ingrediente... não vai dar certo. Né? Esse ingrediente é como se fosse o Espírito Santo. Né? Se eu quero exercer uma função, eu tenho que estar com o Espírito Santo dentro de mim. Se eu não tiver ele, eu não vou para frente. E o que nós precisamos entender é que ele é a base de tudo, é o início. Não é assim, se der, eu faço tudo aqui, se der a gente inclui o Espírito. Não, é ao contrário, ele é a base de tudo. Se não tiver ele, o restante não existe, o restante não vai dar certo. É interessante que você falou de Sansão, ele não percebeu que já tinha feito o Espírito Santo.
Você não percebeu, ele continuou, ele não fez, quando ele foi ver, já era tarde. Já era tarde. Eu falo de mim, né? No dia que eu conversei com o Ricardo, eu achei que eu fui fazer missão lá na Bolívia. Quando eu cheguei lá, o senhor tratou de mim e falou, os 13 dias, falou, se você não voltar para sua casa, você vai me perder. Ele não falou que eu ia perder minha esposa, ele falou que eu ia perder. Aí eu abandonei tudo, porque eu estava funcionando, fazendo as coisas diárias na igreja, 7 dias, mas eu estava esquecendo a minha casa também. A sua família. Então ele falou assim, para. Ele não falou que eu ia perder minha esposa, eu ia perder ele. Então eu estava dentro de mim, que é ele, que é o Espírito Santo, eu larguei tudo e voltei. E que bom que você deu ouvidos à voz do Espírito, né? Que você obedeceu à direção do Espírito. E é isso, sabe? É nós estarmos atentos à voz do Espírito para conseguirmos obedecer, entender o que Ele tem para cada um de nós, né? O que Ele tem especificamente para cada um de nós e obedecer a palavra dEle, né? Quando nós somos cheios do Espírito, nós temos sabedoria espiritual, o nosso caráter é moldado, nós vivemos em santificação e nós somos capacitados a realizar a obra dEle. Então, quando nós somos cheios do Espírito, nós recebemos tudo isso. Nós somos direcionados por Ele, nós somos guiados por Ele. Daqui a pouquinho a gente vai abrir mais um texto aqui que fala sobre ser guiado. Nós somos o quê? Tratados no nosso caráter. Como eu disse, aquilo que eu já fazia antes, a partir do momento que eu me encho do Espírito, eu já não vou fazer mais. A minha vida e as minhas atitudes vão ser diferentes. Eu vou viver uma vida buscando a santidade. E eu vou ser o quê? Capacitada a exercer aquilo que Ele deseja. É no Espírito é que eu vou ser capacitada para poder exercer algo no ministério, para poder fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, porque eu posso ter talento, mas talento sem o Espírito no reino não funciona. Tem gente que acha que basta talento para fazer alguma coisa, né? Ah, basta talento para poder fazer um teatro, basta talento para fazer um louvor, basta talento para poder tocar, mas não basta talento. No reino do Espírito, o talento sem a unção do Espírito, sem o poder do Espírito, não funciona. É necessário, a base primeiro é buscar ao Senhor, é ser cheio do Espírito, para depois os meus talentos fluir no Senhor dentro da igreja, dentro do ministério, aonde eu estiver. Amém? A pessoa pode ser um ótimo comunicador, mas se ela não tiver o Espírito, a pregação dela vai ser vazia. A pessoa pode ter uma ótima voz para cantar, mas se ela só cantar sem o Espírito, o louvor não vai fluir. Ele não vai libertar e ele não vai agir como tem que agir. É diferente, né? Nós devemos buscar a excelência, os talentos, melhorar, com certeza, para tudo. Mas a base de tudo, de qualquer ministério, de qualquer coisa dentro do reino, é o Espírito. Sem o Espírito, nós não podemos fluir. Nós vamos apenas funcionar. E isso não é aquilo que o Senhor quer. O que Ele quer é que nós venhamos fluir no Espírito, para que Ele esteja no controle e para que Ele complete a obra dEle. Amém? Vamos seguir aqui, ó. O nosso mestre, né? Jesus é o nosso mestre, Ele é o nosso padrão de vida. E o Espírito Santo, Ele nos conduz a viver como Jesus. O Espírito Santo, Ele nos conduz a ter uma vida conforme Jesus teve, né? Jesus foi aquele que pregou, que arrastou multidões. E aí quando você olha para Pedro, logo na primeira vez que ele vai pregar depois da descida do Espírito Santo, quantas almas que se converteram ali naquele discurso que ele foi ousado, cheio do Espírito Santo e ele pregou? 3.000 almas se converteram. Pedro estava o quê? Isso era por causa dele mesmo? Não, mas porque ele foi cheio do Espírito, porque ele foi cheio do Senhor na vida dele. Ele cumpriu aquilo que o Espírito Santo colocou na vida dele, a direção do Senhor, e cumpriu o chamado de Jesus para ele. Ele seguiu os passos de Jesus. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós somos convocados e direcionados a viver aquilo que Jesus vivia. A vida que Jesus teve em santidade, nós somos direcionados pelo Espírito Santo para poder viver. Abre comigo um outro texto lá. Vamos abrir João 16. Evangelho de João, capítulo 16, verso 7 e verso 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluias! Jesus aqui está dizendo, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. E ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É interessante que quando a gente fala, né, Pedro pregou e 3.000 almas se converteram. Não foi por causa de Pedro, mas por causa do Espírito que convenceu. E aí, queridos, nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos para o Senhor quando eu prego, é o Espírito Santo quem vai fazer a obra. Eu preciso me disponibilizar. Eu preciso estar pronto para falar, Senhor, eu vou me disponibilizar para o Senhor, eu estou pronto para ser usado pelo Senhor. Quem vai completar a obra é Ele. Essa responsabilidade de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo não é nossa, é do Espírito Santo. E aí tem pessoas que deixam de pregar porque acham que o outro não vai aceitar. Tem pessoas que deixam de ser usadas pelo Espírito Santo que ficam pensando, mas será que eu vou convencer o outro? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Ei, esse trabalho é do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer é nos disponibilizar na presença dele. Quem vai convencer o homem do pecado dele, do juízo sobre a vida dele, aquilo que ele precisa de mudança, é o Espírito Santo. Pedro pregou. Eu imagino que nem Pedro tinha noção que 3.000 almas iam se converter. Mas ele pregou, cheio do Espírito, com a ousadia do Espírito. E naquele dia, 3.000 almas se juntaram ali para poder se render aos pés do Senhor. Que nós possamos, né, nos disponibilizar, seja numa conversa que eu estou, que eu possa estar pronta ali, atenta àquilo que o Espírito Santo quer falar através da minha vida, seja no ministério, seja na rua, seja na família, seja na igreja. Aonde nós estivermos, nós precisamos estar prontos e atentos àquilo que o Espírito Santo quer fazer através de nós. Mas quem vai convencer, quem vai mudar o outro, quem vai fazer a obra, é o Espírito. Pastora, foi nessa Eu vigiar minhas horas. O jovem estava sentado na janela e ele acabou dormindo, caiu. Não, foi quando Paulo pregou que o jovem dormiu, caiu e... Foi quando Paulo, foi quando Pedro pregou, não. Mas está lá em Atos também, tá? Por que devemos ser cheios do Espírito Santo? É um mandamento e uma direção do Senhor. O primeiro texto que nós lemos foi Efésios 5,18, né? Que fala enchei-vos do Espírito. É um verbo que está no imperativo, é uma direção. É uma ordem, né? Você precisa ser cheio do Espírito. Então, por que eu devo ser cheio do Espírito? Primeiro que é um direcionamento do Senhor. Por que mais eu preciso ser cheio do Espírito? É o único meio de ser espiritual e de me relacionar com o Pai. É aquilo que nós falamos aqui. Qual é a forma que eu vou me relacionar e ser direcionado por Ele? É através do Espírito. Abre comigo Romanos 8,12. De maneira, irmãos, somos devedores não na carne, para viver segundo a carne. Porque se viverem segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificastes as obras do corpo, vivereis. Isso, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viver outra vez, atemorizado, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Aleluias! O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluias! Ele é aquele que nos direciona, Ele é aquele que nos guia, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O Espírito Santo é aquele que quer te guiar todos os dias. O Espírito Santo é aquele que quer te direcionar, que quer te dar uma palavra específica, como o irmão deu testemunho, ele que deu uma palavra específica para ele. Ele é esse que quer nos mostrar, que quer nos guiar no caminho, né? E eu só vou conseguir ouvir essa voz do Espírito e ter essa direção dele quando eu busco dele, quando eu me encho dele, quando eu sou guiado por ele, né? É a cada tempo seu eu, sua vontade. Exatamente. É cada dia escolher mortificar a minha carne para viver segundo o Espírito. Eu vou ler um outro texto aqui correndo. Nós vamos ter que andar um pouquinho mais rápido para a gente conseguir chegar no final dentro do tempo. Gálatas 5,16. Eu vou ler aqui rapidinho. 5,16.
Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Porque não façais o que porventura seja do vosso querer, mas sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. É o que você falou, é mortificar a carne. É mortificar as vontades da nossa carne para vivermos uma vida no Espírito. E a Bíblia deixa bem claro que existe essa guerra. E a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E quem é que vai vencer essa guerra? O Espírito, se ele estiver mais alimentado. Se a pessoa estiver buscando ser cheia do Espírito. Porque a pessoa que não está buscando ser cheia do Espírito, a carne vai vencer. Porque aquele que você dá prioridade, aquele que você alimentar é que vai vencer. A carne milita contra o Espírito, né? O tempo todo. O tempo todo a sua carne quer pecar. O tempo todo a sua natureza humana, ela vai tendenciar para o pecado. Mas quando você se enche do Espírito, não sobra espaço para a carne. Quando você se enche do Espírito, não sobra espaço para as coisas da carne falarem mais alto na sua vida. Por quê? Você já se encheu de algo. Quando eu encho esse copo aqui de água e ele vai até a tampa, não vai sobrar mais espaço para me colocar outra coisa aqui dentro. Então é por isso que nós precisamos todos os dias buscar do Espírito. Você está falando tão tremendo que Paulo, quando ele encontra uma situação na ceia, ele vai num ajuntamento, numa comunhão com os irmãos, ele vai falar algo que às vezes nós não atentamos com tanta veemência quando ele fala: porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Então ali não está falando que ele ensinou com palavras. Ali está falando o que eu recebi do Senhor, irmãos, eu entreguei para vocês com a minha vida. Eu não ensinei para vocês com palavras. Eu vivi o que Deus me deu, o que Deus me entregou. Amém. Eu entreguei para vocês. E aí ele vai falar. E ele vai falar. O Senhor Jesus foi traído. Aí é como se ele estivesse falando: eu também fui traído, irmão. E agora eu estou entregando para vocês a plenitude daquilo que eu vivi no meio de vocês. Que vocês precisam se examinar. Porque o modo que vocês estão participando do momento de comunhão, ele não é válido com palavras. Ele é válido com entrega de vida. E se vocês não forem cheios dessa plenitude da comunhão, de viver em comunidade com o Espírito, não tem como. Exatamente. É exatamente isso. E assim, ele está dizendo: olha, não foi só aquilo que eu vi alguém falar, eu vivi, né? E o relacionamento com o Espírito é isso, é a vida, é o diário, é o constante com o Senhor. E o Senhor, e o Espírito Santo nos habilita também ao quê? A exercer o chamado nele. Vamos ler mais um textinho aqui que a gente já está quase acabando. Vai comigo lá para 1 Tessalonicenses 1,5. Vai até completar o que o irmão falou aí, ó. 1 Tessalonicenses 1,5. Vou ler aqui porque o nosso tempo já está avançado. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento em vós, por amor de vós. Até completa, né, o que acabou de ser falado ali. Não foi com palavras, mas com poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos enche dele para podermos pregarmos com poder, com autoridade, para poder fazer a diferença. Então, como é que eu vou ser cheio do Espírito, queridos? É buscando, é o desejo, né? Primeira coisa que vai me fazer ser cheio do Espírito é a decisão de querer ser cheio dele. Porque se você não decidir que você quer, nada feito. Então, a primeira coisa é: você quer ser cheio do Espírito? A partir do momento que você quer, você toma o quê? Atitudes de buscar. Primeiro você decide, depois você decide buscar. Então, a partir do momento que você decidiu o que quer, você vai buscar o quê? Conhecimento dele. Você vai buscar o quê? Ter uma vida de oração, conhecer da palavra, adorar ao Senhor.
Quanto mais nós buscamos a Ele, quanto mais nós conhecemos dEle, mais nós vamos receber do Senhor, mais nós seremos direcionados, né? Tem um texto lá no Antigo Testamento, lá em Oséias 6:3, que vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, a minha carne ali, quando eu estou entregando a minha vida para Ele, o Espírito Santo passou, né, a vivenciar dentro de mim. Foi só o início, mas tudo vai depender da minha caminhada. Eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós não podemos ficar paralisados na vida espiritual. Nós precisamos avançar. Aquilo que lá atrás eu conheci, eu preciso continuar avançando. Olha, isso aqui eu já recebi, mas tem outra área que eu posso melhorar, tem outra área que eu posso avançar, e nós vamos prosseguindo, conhecendo e buscando do Senhor. Então, o que nós vamos trazer para a nossa mente é que nós precisamos de constância, prosseguir, buscar mais dele, porque quanto mais nós buscarmos, mais nós vamos receber do Espírito. Para a gente poder finalizar, toda hora eu vou meu relógio, para a gente poder já chegar aqui no finalzinho, para a gente terminar, a gente tem poucos minutinhos, mas dá para a gente poder ler mais alguns textinhos rapidinho. Vão comigo lá em Efésios 4:30 e outra pessoa lê 1 Tessalonicenses 5:19. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selados para o dia da redenção. Amém. Olha o que esse texto está dizendo. Não entristeçais o Espírito Santo. É possível você entristecer o Espírito Santo? Sim. É possível. Quando você não obedece, quando você não é guiado por Ele, quando Ele te dá uma direção e você vai para outra, quando Ele fala não peca, não faz isso, você peca, você o quê? Entristece o Espírito. E esse outro texto aqui de 1 Tessalonicenses 5:19. Não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Outras traduções vão dizer, não apagueis o Espírito. Tá vendo que tudo tem a ver com as nossas decisões também? Porque se eu decido apagar o Espírito, se eu decido deixar o Espírito de lado e vou viver uma vida conforme a minha própria vontade, eu estou entristecendo o Espírito e deixando ele não agir na minha vida. Eu estou apagando o Espírito, eu estou extinguindo o Espírito, ou seja, escolhendo tirar ele da minha vida. Ou seja, é possível decidir viver uma vida sem o Espírito Santo? É possível. Mas para aqueles que são cristãos e que desejam viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, é preciso haver um querer. É preciso falar assim, Espírito Santo, eu não quero te entristecer, mas eu quero te obedecer. Eu não quero te extinguir, mas eu quero viver uma vida segundo a tua vontade todos os dias da minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu ia só citar, mas eu não vou abrir aqui não, porque é um texto bem conhecido. Falar sobre a evidência, né, do Espírito Santo em nós. Que até a nossa irmã comentou aqui sobre o fruto do Espírito. Então, se realmente eu sou cheia do Espírito, as pessoas vão olhar para mim e elas vão saber. Porque eu vou ser aquela pessoa que vai estar transmitindo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Amém? Glória a Deus. Então essa é a mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã, né? Que nós possamos viver a plenitude do Espírito. Que possamos escolher todos os dias, né? Sermos cheios do Espírito Santo. É uma escolha minha, é uma escolha sua. Mas o melhor de tudo é que quando nós o buscamos, Ele vem. Quando nós o buscamos, Ele derrama sobre nós. Ele nos enche. Amém? Então nós vamos orar, né? Nós vamos... O senhor quer falar alguma coisa, pastor? Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar e falar um pouquinho com Ele aqui antes da gente finalizar. E que bom que nós temos o privilégio de estar aqui ouvindo dessa palavra, desse conhecimento e avançando, né, com o Senhor. Glória a Deus. Pai, nós queremos Te agradecer, Pai,
por essa palavra ministrada aqui nessa manhã, porque nós temos a certeza que o Teu Espírito Santo falou conosco. E o nosso desejo diário, Senhor, é que o Teu Espírito nos encha. Queremos viver a plenitude do Espírito. Senhor, nos ajude a todos os dias mortificar a nossa carne para dizer sim ao Senhor. Nos ajude a dizer não ao pecado, para dizer sim à santidade, para dizer sim a uma vida com Cristo. Queremos ser cheios de Ti, papai. Ó Deus, em tudo quanto nós formos fazer, no nosso cotidiano, ó Deus, na nossa vida ministerial, queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Que cada um dos meus irmãos aqui, meu Pai, seja cheio do Senhor. Em tudo quanto forem fazer, eles sejam direcionados, guiados por Ti. Que eles não venham tomar escolhas erradas, mas que eles venham tomar as escolhas certas, baseadas naquilo que Teu Espírito Santo tem para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos.